Bora falar de meiose numa pegada totalmente diferente, para a gente justificar e entender o porquê que a meiose é tão importante quando a gente fala de formação de gametas, e a gente acaba atrelando o quê? A ideia de variabilidade genética, já que tem um tal de crossing over, permutação, meu irmão. Vou fazer uma mistureba e, como eu falei, uma leitura bem diferente, uma outra preocupação para você entender realmente como que a gente pode pensar em variabilidade genética atrelada à reprodução sexuada. Um papo lá do neodarwinismo vinculado aqui à divisão celular. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta e, cara, já vou dar um alerta. Pega aí tua coleção de canetinha Stabilo 48 cores, que tem até branco, que eu não sei para que serve essa porcaria se eu escrevo no papel branco. Mas enfim, cada um aí com teu estilo artístico. O grande lance é o seguinte, ó, que eu vou trabalhar com uma célula 2N igual a 4, beleza? 2N igual a 4. O que significa? Que eu estou falando aqui de um indivíduo diploide composto por 2 pacotes cromossômicos, um veio da mãe e um veio do pai. Beleza? Tranquilo? Então, 2N igual a 4 significa que essa célula em G1, ou seja, ainda falando de intérfase, antes da divisão, tem 4 fiapinhos. E aí a gente vai representar um fiapinho pretinho, caracterizando um cromossomo, e obviamente um vermelhinho, para combinar pretinho com vermelhinho, a gente vai ter um verdinho e um azulzinho. Show? Tranquilo? Só que, galera, a gente vai fazer a seguinte representação. Esse pretinho aqui, ó, ele é azão e bezinho, ok? Já o nosso... Não vou fazer um cis vai ser mais fácil até mesmo para o desenho. Azão, bezão. E o outro cromossomo, ele é homólogo ao pretinho, então ele é azinho, bezinho. Beleza? Já o verdinho, ele vai ser Czão e Dzão, enquanto o azulzinho vai ser Dzinho e o quê? Dzinho não, desculpa. Czinho e Dzinho. Show? Tranquilo? Então, galera, lembrem que eu estou caracterizando aqui, ó, como se fossem... Lembra o seguinte, ser humaninho, 46 cromossomos, 44 eles são autossômicos relacionados a todas as nossas características e eles encontram-se em quê? Né? Em pares de cromossomos homólogos por terem a mesma sequência de genes. Beleza? Tranquilo? Então, estou representando isso aqui. Lembra que cada tracinho desse aqui equivale a uma molécula de DNA. Então, se eu estou desenhando aqui 4 cromossomos, ok? A gente tem 4 moléculas de DNA. Essa contagem é chata pra caramba, né, galera? Então, ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Lembrem, né? Uma molequinha pretinha, tá? Não vou desenhar os genes aqui, não. Uma molequinha de DNA vermelhinho, um verdinho, show de bola, e um azulzinho. Show? Então, 4 cromossomos, 4 moléculas de DNA. Lembra que a gente utiliza, na verdade, esse termo cromossomo aqui, né, de maneira equivocada, tá? Seria o certo relacionar aqui 4 cromonemas. Mas, cara, nos vestibulares é trabalhar dessa forma, o que importa, né, como sempre, é fazer gol. E aí, lembra que a fase seguinte da intérfase é a subfase S. Beleza? É a subfase S. Então, ó, o que acontece em S? Replica as moléculas de DNA. Então, a gente passa a ter aquela representação clássica, ó, dos cromossomos, com um xizinho. Se duplicou, ó, duplica o gene também, ó. Azão, azão, tá? Bezão, bezão, beleza pura. A gente vai ter o Azinho, azinho, o Bzinho, bezinho. A gente vai ter o verdinho,
tá duplicado aqui também, ó, né? Czão, Czão e Dzão, Dzão. E a gente vai ter o azulzinho aqui bonitão também, né? Duplicado, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho. Então, galera, eu não vou nem falar da subfase G2 aqui não, tá? Vamos, inclusive, já dar um salto para meiose 1. E aí a gente vai falar de quem? A gente vai falar da prófase 1, certo? Então lembra que na meiose, tá? Só para a gente trabalhar aqui, ó, na meiose, quando a gente pega uma célula 2N, ok? A meiose 1 é a meiose reducional, então forma duas células já o quê? N. Só que lembra que essa célula N aqui, ela vai estar com um número de DNAs ainda duplicados. Então, quando rola, né, a meiose 2, ok? O que acaba acontecendo? Né, a gente forma, lembra que a meiose 2 muito semelhante à mitose, né, células N, só que, né, tudo aqui equivalente, né, porque a gente trabalhou essa ideia. Só que a gente normalmente, quando trabalha essa ideia, a gente não fala muito dos cromossomos e tudo mais, tá? E é o que eu quero que vocês se apeguem de como que a gente pode variar essa brincadeira, tá? Para saber a meiose fase a fase, assistam aqui ao resumão do Vitão, beleza? Importantíssimo que vocês assistam essa revisão. Inclusive, se tiver com dúvida, cara, já aconselho assistir agora, tá? O resumão do Vitão, que vai te ajudar muito a entender a meiose. E depois tu volta para cá e aí tu entende aonde que eu quero chegar. Beleza? Por quê, galera? Qual é o grande lance? Quando a gente pensa na meiose 1, mais especificamente, tá? A ideia aqui da prófase 1, lembrem que na prófase 1, deixa eu botar aqui, ó, prófase 1, show de boleta, tá? O que pode acontecer é isso aqui, ó, tá? A gente pode ter a troca, ok? A troca de fragmentos dos cromossomos que são homólogos. Ela pode acontecer ou não, tá? Então, um Azão aqui, ó, com Azão, o Bzão com o Bzão. E se trocou entre os homólogos, ó, ó que espetáculo aqui de efeito especial. Maravilha. Aqui, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ok? Então, quando rola aqui essa troca, que a gente chama de permutação ou crossing over, nesse ponto, ok? Isso vai poder acontecer ou não com os cromossomos, ok? Verdinhos e azuis também, tá? Pode, às vezes acontece, às vezes não acontece, tá? E eu vou fazer rolando aqui com o azulzinho também, tá? Então, vamos supor que o azulzinho esteja aqui, ó, que é o Czinho, tá? O Czinho tá aqui, maravilhoso. O Dzinho para cá, o Dzinho para cá. E aqui, ó, rolou também, ó. Ó que maravilha, né? O Czão tá aqui, o Czão tá aqui, o Dzão aqui e o Dzão aqui. Então rolou crossing nos dois pares de cromossomos homólogos. Cara, imagina que a gente tem 46 pares, ok? 44 autossômicos e 2, né, que são sexuais. E aí, gente, pensa na metáfase 1. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar a metáfase 1 de duas maneiras. Porque isso é aleatório, galera. Isso que vocês precisam ficar ligados. Vamos desenhar a metáfase 1 de duas formas. Beleza? Uma forma em que a gente vai ter esse emparelhamento. Vai ficar pequeno. Deixa eu fazer maior. Essa célula aqui não ficou muito bonita não, mas tudo bem. Isso aqui é um pouco mais. E aí o que acontece? Ó, reparem que o que acontece na metáfase 1? Pareamento dos cromossomos homólogos. Então a gente vai ter, ó, um pretinho aqui, maravilhoso, pretinho aqui. Só que esse pretinho, ó, ele tá com o que, gente? Com um fragmentozinho que vermelhinho, beleza? E o vermelhinho, ó, espetáculo de efeito especial. Ele tá com fragmentos aqui, ó, pretinho, certo?
E na outra célula, eu já vou desenhar essa aqui inversa, ó, tá? O pretinho com o vermelhinho, ok? E o vermelhinho do lado aqui, né? Na verdade, eu não desenho inverso, né? Vou desenhar o azul invertido, para aproveitar não ter que apagar. Beleza? Tranquilo. Então aqui, ó, repare o seguinte, que essa eu vou desenhar o azulzinho aqui, tranquilo? Tá? E o verdinho aqui. Pronto, agora vai ficar bonito. E o verdinho aqui com o azulzinho. Show? Só que agora, ó, vai ser o inverso. O azulzinho do lado aqui direito. Ok? Já vou desenhar a pernoquinha dele aqui. E o verdinho aqui. Beleza? Olha só que espetáculo. Agora, galera, é importante salientar que quando a gente fala na produção de espermatozoide, cara, a gente está pegando aqui uma célula. A gente tem milhões de células e, cara, pensem que o crossover não vai acontecer sempre. É meramente ao acaso, tá? E normalmente a probabilidade, quando você trabalha com linkage, as taxas de permutação são taxas bem baixas, beleza? Inclusive, tem um vídeo sobre linkage aqui para vocês, gene ligados, cara. Vejam esse vídeo, importante demais, já caiu no Enem algumas vezes, tá? Então, estou fazendo praticamente uma aula aqui. Agora, gente, vamos dar um salto. O objetivo aqui não é trabalhar com a nossa queridíssima, né, divisão por completo, mas é entender que o que acontece na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Ó, separo, formo duas células aqui, espetaculares, beleza? E depois, na nossa anáfase 2, já indo lá para a meiose 2, ok? Ó, reparem que essas células aqui seriam N já igual a 2 com DNA o quê? Duplicado, 4, certo? Todas essas 4 células. Então, na anáfase 2, o que vai acontecer, ó, é a separação depois das cromátides irmãs. Lembrem, só existe cromátide irmã, ó, quando o cromossomo está nesse formato, ou seja, ele está duplicado. Isso aqui são cromátides irmãs, beleza? Isso aqui, ó, são cromátides irmãs. Por que são irmãs? Porque são DNAs que possuem, de fato, os mesmos, né, genes. Tranquilo? Né? São iguais, são moléculas de DNA, né, idênticas. Beleza? Por isso que são irmãs. E aí, cara, lembre que na anáfase 2 rola separação exatamente de quem? Das nossas queridíssimas, né, cromátides irmãs, como acontece na nossa querida mitose. Beleza? Então, depois, cada uma dessas células aqui, deixa eu só botar aqui botei aqui né, acabei tirando, mas deixa eu colocar aqui, ó. Cada célula dessa aqui, ó, ela vai originar, vou botar essa aqui para baixo, duas outras células, porque quando separam as cromátides, né, irmãs, ó, vai vir um pretinho para cá, certo? E aí, o que acontece? Nessa célula aqui, ó, vai acabar vindo o quê? Um pretinho com um vermelhinho. Show? Veio um azulzinho para cá e um azulzinho com verdinho. Olha como que está variando os tipos de gametas, galera. Nessa outra célula, a gente acabou originando o quê? Né? Um vermelhinho, tá? E um vermelhinho com o pretinho. Olha que espetáculo. E o verdinho, ok? Vamos botar o verdinho para cá, ok? E o verdinho com o azulzinho, certo? Olha que maravilha, tá? Então, galera, isso vai variando de tudo quanto é jeito, tá? E esse é o grande lance. São gametas, ó, da mesma espécie, com a composição diferente. Reparem que aqui, ó, é a mesma ideia, ó. Cada célula aqui origina outras duas células. Olha nessa formatação aqui, ó. Olha o quanto que a gente consegue variar.
Então aqui vai ter um pretinho, aqui vai ter um pretinho com, né, o vermelhinho, aqui vai ter o verdinho, aqui o verdinho com azulzinho. Repare que aqui, ó, né, o pretinho nessa célula daqui, ó, tinha ficado com azulzinho, então já modificou, certo? Quem gosta de matemática fica brincando de combinação aqui, ó, né, ó. Esse aqui vermelhinho com pretinho, e aí ficou o azulzinho, maravilha, e azulzinho com verdinho. Então, galera, porra, eu trabalhei aqui com duas possibilidades, essa célula e essa outra célula, ok? Somente com a modificação aqui atrelada a 2 pares de cromossomos homólogos. Então, a forma que eles se posicionam, cara, é total aleatório. E pensa em 46 pares de cromossomos. Então, quando eu falo em meiose, né, lembrem, o objetivo principal da meiose é dividir o número de cromossomos de uma célula pela metade. Esse é o objetivo principal. Por quê, galera? É entender que é para você manter o número de cromossomos de uma espécie, é necessário que faça a meiose. Como assim, Vitão? Pensa na gente, cara. O espermatozoide tem 23 cromossomos, junta com um óvulo que tem 23, 23 com 23, zigoto com 46. Esse cara no futuro vai formar um gameta com 23, que vai juntar com outro 23, que vai ficar 46, que vai pegar 23 com 23, 40. Então, a manutenção do número de cromossomos da espécie humana, ela ocorre dessa maneira, como de todos os outros animais que fazem reprodução sexuada e fazem meiose. Beleza? Tranquila a ideia, galera? Então, olha agora como que a questão vai ficar fácil, ó. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão das permutas gênicas. Permuta gênica, crossing over, ok? A qual propicia a troca de segmentos entre cromátides, ok? Não irmãs da meiose, ó. Lembra que a gente mostrou, ó. Eu demonstrei aqui, ó, o Bzão com o Bzinho, ok? O Dzão com o Dzinho. Então, esses cromossomos, eles são o quê? Né? Homólogos, mas as cromátides não são irmãs. Então, essa troca de segmentos é determinada na... Então, galera, se inscrevam aí no canal, deem a força pro prof. Lembra que aqui no QBio, cara, tem já uma baita de uma plataforma de biologia, tá? E aí a gente já tá lançando até um ensino médio completo aqui na brincadeira. Lembrando que você tem também um Telegram com um banco de questões bonitão, ok? Se inscrevam lá, assinem esse canal, tem muitas questões para vocês. Maravilha? Então, não perca tempo. E aí, essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis. Não tem essa relação, né, de maior ou menor fertilidade. B. Transmissão de novas características adquiridas. Né? Transmissão de características adquiridas está com maior pinta de quem? De Lamarck, né? Cai fora de Lamarck. Não, cai fora não, dá uma moral pro homem. O cara, porra, ele tinha alguma razão ali, uso e desuso e tudo mais, mas o cara não sabia o que era genética, né? Dá uma moral pro cara. E na C, recombinação genética na formação dos gametas. Perfeito. É a ideia do tripé básico do neodarwinismo. Neodarwinismo, teoria sintética da evolução, trabalha com reprodução sexuada, mutação, que é um papo aleatório, né, mas é importante, e a seleção natural de Darwin, só que numa pegada, né, junto à genética. De ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, mutação é importante para variabilidade, mas lembra que é aleatório, não é um mecanismo como a gente viu aqui na reprodução. E variação do número de cromossomos característicos da espécie. Não, a gente não quer variar, a gente quer manter o número de cromossomos da espécie. Galera, então tentei fazer uma abordagem diferente para vocês verem o quanto que a reprodução sexuada ela pode sim determinar tipos distintos de gametas. Ficou longo, mas, cara, né, a ideia é aqui do QBio é essa, né? Sempre estar explicando e não se preocupando somente com o gabarito. Valeu, um abraço, até a próxima.